agradecer desde logo a sua presença. O encontro do Conselho Superior da Magistratura que se realiza esta semana vai refletir sobre o apelo da linguagem clara na decisão e na transformação digital. Pergunto-lhe desde já porquê este tema e a necessidade desta reflexão. Pronto. Deixe-me explicar de alguma forma que o encontro anual do Conselho é um importante momento anual para a reflexão de temas que o Conselho e os juízes querem debater entre si, mas que o Conselho também quer transmitir aos juízes para melhoria constante do serviço nos tribunais. Este vai ser o 19º encontro, portanto já são muitos encontros realizados e todos eles têm um tema específico que de alguma forma tenta apelar à inovação. O deste ano é um dos que, do meu ponto de vista, eu estive na organização do primeiro encontro, é um dos que mais apela à inovação. Uma matéria muito difícil, uma matéria da linguagem, que é utilizada nas decisões judiciais e da comunicação dos tribunais com o cidadão. Porquê é muito difícil? Temos um problema de rotina na argumentação jurídica que formata as decisões e o modo como os juízes se exprimem. Começa nas faculdades de Direito, a argumentação exigente técnica com referenciações à doutrina, à jurisprudência, à doutrina às vezes estrangeira até, e depois continua no Centro de Estudos Judiciários. E os juízes, obviamente, como técnicos altamente qualificados acima de tudo, na área do direito, tendem a desenvolver alguma autoestima que passa pela complexidade da argumentação. E o sistema de inspeções, por outro lado, tem, de alguma forma, incentivado esta forma de expressão, porque quando está a aferir a qualidade de um determinado juiz, olha para a qualidade da sua argumentação, não do ponto de vista da simplicidade e da linguagem clara, mas como para a exibição do nível de conhecimentos técnicos, legais, jurídicos. O direito é uma coisa complexa, referências doutrinais e referências jurisprudenciais, conhecer o que os outros juízes decidem. Isso torna as sentenças e os acórdãos de muito difícil legibilidade. Em primeiro lugar, para os outros juízes, devo dizê-lo, por paradoxal que seja, para os advogados, mas sobretudo para o cidadão. Pronto. Isso é muito, muito complicado. E, portanto, há o problema da comunicação, há o problema do entendimento das decisões pelo cidadão, mas hoje, devo dizê-lo aqui de uma forma aberta, temos também o problema dos dados e da qualidade dos dados que são trabalhados depois por sistemas automáticos, com inteligência artificial ou não. E os dados, a pesquisa dos dados, o tratamento desses dados por uma informação, se a linguagem for clara, simples, é convenientemente tratada. Se o não for, temos a possibilidade de máquinas então que utilizam agora a inteligência artificial não compreenderem o que está ali e produzirem alucinações que todos nós queremos evitar. Portanto, todos vamos facilitar a vida a toda a gente, ao cidadão, aos leitores das sentenças, mas também aos próprios juízes no seu próprio trabalho. E é isso que queremos chamar a atenção. E por onde é que se começa? Tem-se começado já com algumas medidas que se vão instalando no terreno, mas como diz, isto é um problema que vem desde a universidade e do SES, portanto, da formação base destas pessoas. Como é que se consegue vencer uma batalha destas? Para já criando uma onda cultural simpática, amigável e que seja bem recebida. É isso que nós queremos. Nós não queremos impor nada de cima para baixo, de uma forma que depois não seja aceite. Isso já foi feito no passado e não foi conseguido. Neste momento, quem está a liderar o projeto é exatamente o Serviço de Inspeção do Conselho Superior da Magistratura, transmitindo a mensagem que, de facto, as inspeções e a avaliação vai ser feita considerando os critérios de avaliação de qualidade que passam pela simplificação da linguagem e da clareza da expressão. Isso é uma alteração de agora? É uma alteração de agora, ou seja, foi o desafio
que eu lancei há um ano à nova inspetora coordenadora do Conselho e que abraçou isto com entusiasmo. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no seu discurso de posse, também já tinha lançado esta mensagem, de uma forma que teve grande repercussão pública, e aproveitamos toda esta embalagem, o empenho do Sr. Presidente do Supremo Tribunal, que é o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, a nova inspetora coordenadora com grande entusiasmo, e estamos a trabalhar nesse sentido, e fazendo ações de formação em grande parte dos tribunais do país, que já foi feito, nos tribunais da relação, e desenvolvendo todo um conjunto de programas que nos possam levar depois a produzir recomendações específicas. E o encontro anual do Conselho é um dos momentos, é o momento grande do ano, que reflete todo este programa da ação. Que resistências é que, mesmo agora através da inspeção, que resistências é que vão encontrando? Além dessa tendência e formatação para se explicar e fundamentar bem com conhecimento as decisões, há uma ligação automática entre a simplicidade e a falha da decisão, por exemplo? Não há uma resistência intelectual, nem mental, nem sequer cultural. Há o problema do tempo. Escrever bem exige muito tempo. Eu posso escrever rapidamente um texto excelente de 20 páginas, já estou treinado para fazer aquilo, penso e depois escrevo. O problema é depois simplificar e cortar. Isso demora 3 vezes mais do tempo que eu demorei para fazê-lo. Pronto. Esse é o principal problema, tempo para fazer isso. E, portanto, nós estamos a pensar também em ajudar à construção de máquinas, de programas, que depois do texto escrito apresentem propostas de simplificação do texto. Pronto, isso seria uma grande ajuda e facilitaria. Aqui também a tecnologia pode importar. Mas a resistência basicamente é do tempo para fazer melhor. Porque depois de tanto afeiçoamento a uma rotina de escrita mais complexa, alterar, voltar atrás, repensar, cortar. Havia quem dizia que escrever é cortar muito, e eu sei bem o que isso quer dizer, e a doutora Liliana também deve saber. E, portanto, é o trabalho da reescrita que levanta as resistências. E nessas ferramentas, estamos a falar do quê? Agora fala-se do ChatGPT, mas é uma questão de pesquisa. Que ferramentas podem ser essas ou estão, nesta altura, a ser avaliadas? Ferramentas incluindo que utilizam o recurso de inteligência artificial, sim. Mas o problema do ChatGPT, eu tenho vindo a explicá-lo. Tivemos um encontro em Bragança há um mês onde refletimos sobre essa matéria. Os ChatGPTs, os modelos de finalidade geral, os chamados LLMs, são perigosíssimos porque estão dados abertos, funcionam com base no modelo estatístico. Os prompts que são introduzidos, as perguntas que são introduzidas, podem desenvolver soluções que não são e que se criam por si próprias uma tendência que não é refletida e, portanto, são perigosíssimas. E neste momento não é ilícito utilizar para a escrita esse tipo de modelos, mas a partir de agosto do próximo ano será, porque entrará em vigor o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. De maneira que estamos a fazer um longo caminho para construir ferramentas autónomas que possam ser testadas e certificadas e apresentadas diretamente por nós. Pronto. E que terão como base o quê? Exemplos de textos já trabalhados e decisões já trabalhadas de forma mais curta? Sim. Ou seja, há já ferramentas no mercado. Nós estamos a sondar o mercado. Portanto, estamos a falar de grandes parcerias, a começar pela Microsoft, porque nós trabalhamos em ambiente de Microsoft, mas um conjunto de outras startups já têm coisas muito interessantes. No próximo ano, que será o ano dos 50 anos do Conselho, haverá um grande encontro anual sobre isso, mas nós queremos desenvolver uma espécie, não é um Web Summit, mas uma espécie de uma Tech Summit do Judiciário, onde vamos buscar o que os brasileiros já estão muito interessados, já estão a fazer nesta área, estão a fazer coisas muito interessantes, mas como outros países europeus, curiosamente
os países europeus do leste, os países bálticos e a Roménia, que estão a fazer coisas muito mais interessantes que os países da Europa Central nesta matéria. E queremos estar à frente. E é nesta janela de um ano que nós já queremos apresentar produtos. Muitas matérias que a inteligência artificial pode convocar, nomeadamente no tratamento dos julgamentos. Ou seja, tradução automática para o caso dos não falantes de português, e já são muitos no nosso país, como sabe, transcrição automática de tudo o que é dito e produção automática das atas do julgamento. Está a ver a vantagem que isso implica, mas obviamente a inteligência artificial tem que aparecer para reconhecer a voz, para formatar o texto e para aprender sucessivamente como é que isto poderá ser feito. Isto é uma pequena ferramenta de detalhe. Agora, podemos, com base nos dados, em ambiente de teste, a pouco e pouco ir construindo coisas que facilitem muito a vida dos nossos tribunais, dos nossos juízes em concreto, que é o que são a preocupação do Conselho Superior da Magistratura. Gostava de ter uma solução dessa já para o ano, em mãos, e pronta a apresentar. Eu acho que vamos ter em muito menos tempo do que isto, porque isto está a avançar tão depressa. Mês a mês eu vejo coisas que nos são apresentadas no Conselho tão inovadoras e já com tanta qualidade, que eu acho que dentro de um ano, sim, já teremos coisas muito concretas e antes disso já vamos estar a testá-las. E até lá, a cultura, tenta-se então apostar nessa cultura de simplicidade e de uma transparência maior. Sim, para ou seja, tentar chegar todas as questões de comunicação são importantes. E comunicação basicamente é cultura, a criação de uma nova mentalidade, de uma nova cultura. Se for ao encontro do Conselho, e já vi que vai participar num dos painéis de comunicação, nós temos inclusivamente na nossa parte cultural todo um espetáculo produzido só por juízes, que envolve desde a escrita dramatúrgica ao teatro, à dança, aos audiovisuais produzidos. Ou seja, nós estamos a apostar muito numa nova cultura aberta às artes, à comunicação, a todas as formas de expressão, continuando um trabalho que já vem sendo feito há meia dúzia de anos, seguramente, por muitos tribunais, a começar pelos tribunais da relação. Eu diria até que o Tribunal da Relação de Lisboa, estamos em Lisboa, foi o último tribunal a chegar a esta onda. Mas a programação cultural que o Tribunal da Relação de Lisboa já está a desenvolver neste momento é uma coisa fantástica. E isso congrega os juízes em torno de novas formas de expressões, novas formas de expressão e cria uma nova cultura de abertura à comunidade e ao cidadão. E, portanto, todo este processo de apelo à linguagem clara e simples vai conseguir ser bem acomodado. Mas devo-lhe dizer que também a linguagem clara e simples é uma coisa que já está no nosso Código de Processo Civil, a obrigação de escrever a linguagem clara e simples. E, portanto, nós não estamos a inventar nada, estamos apenas a dizer aquilo que já é uma obrigação legal. Agora, como é que isso se traduz na prática? Isso é que nós estamos a tentar chegar lá, através da comunicação. Nos juízes mais novos, nota já alguma diferença? Eu não posso dizer que noto uma diferença grande. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tinha a ideia que seria muito mais difícil chegar aos juízes mais velhos, os tribunais da relação, porque já estariam muito rotinados. E eu não fiquei nada convencido do que ele diz e, curiosamente, a maior adesão até entre os juízes desembargadores que têm aderido mais e melhor aos nossos programas de formação. Mas, com certeza, é mais fácil com os novos, abertos até a outras formas de comunicar, ler e escrever. São as novas formas nas redes sociais, que obrigam a frases curtas, palavras curtas, que porventura será mais fácil. Sim, mas o que eu noto é que os relatórios da inspeção, que são produzidos neste momento, têm um foco especial relativamente à avaliação no uso da linguagem simples e clara. Isso é uma mudança enorme.
Perguntava-lhe, falámos agora da inteligência artificial e falámos também do ChatGPT. É verdade que já vão surgindo alguns casos até mediaticamente tornados públicos, casos de decisões ou de recurso a essa ferramenta. Já percebi que é um instrumento que preocupa e já explicou porquê, porque tem uma base de dados que é aberta e nem sempre de acordo com as orientações legais e diretas que têm que ser usadas numa decisão que tem que ser justa. Perguntava-lhe relativamente àquilo que já se avaliou, há alguma decisão para breve, e havia um processo relativamente até a um juiz, penso que era da relação de Lisboa, e perguntava-lhe se está para breve já alguma decisão ou se já é conhecida, e perguntava-lhe se há mais casos deste género a serem avaliados pelo Conselho. Não há mais casos neste momento. Existem várias queixas relativamente por parte de advogados a isso, mas não é nada que tenha sido verificado com impacto, enfim, de decisão incorreta. Não é que a decisão em causa, que foi da relação de Lisboa, esteja incorreta. A decisão está dentro de acordo com os padrões. O problema da argumentação com alucinações, com inconsistências, isso é que com parâmetros legais inexistentes. Não é por causa da inteligência artificial. Propriamente ainda neste momento, volto a dizer, neste momento não é ilícito, será a partir da entrada em vigor do RIA, mas por causa da não verificação dos resultados do uso. E, portanto, isso há uma violação do dever de zelo, e foi isso que foi equacionado pelo Conselho neste momento. O processo ainda não está findo. O processo ainda não está findo. Uhum. Quem é que deve depois fiscalizar o uso e esta questão da inteligência artificial na justiça, no seu entender? Bom, esse é um ponto muito, muito crítico. Quem é que controla os dados no judiciário e quem é que controla as ferramentas e as plataformas que utilizam os dados no judiciário? São dados muito sensíveis. Não há área onde sejam tratados mais dados pessoais na justiça, nem sequer na saúde, compreende? Toda a gente compreende a sensibilidade dos dados pessoais na saúde. Mas nos tribunais estão só os dados não da saúde, mas os dados das vidas das pessoas. E esses dados, hoje, na nossa cultura de proteção de dados pessoais, por variedíssimas razões, incluindo pelo crescendo da internet e do acesso à vida das pessoas de uma forma mais fácil, por isso é que existem restrições e as barragens. Se não houver um controle por parte do próprio judiciário, não conseguimos nunca controlar devidamente a situação. Porque entre o Executivo e o Judiciário vai sempre haver uma fricção nessa matéria. E, portanto, nós nunca estaremos seguros do que é que o Executivo está a fazer, nem o Executivo do que é que o Judiciário está a fazer. E depois não é só isso. O Judiciário não são só os tribunais, o Conselho Superior da Magistratura, nem o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, é também a Procuradoria-Geral da República, é também a Ordem dos Advogados, que participa ativamente na produção da atividade dos tribunais. E, portanto, o que nós achamos é que deveria haver uma autoridade central para o controle dos dados, participada por todos aqueles que no judiciário interferem, afastando o poder do Executivo. Seria menos uma dor de cabeça para o Executivo, devo dizer, porque o controle da plataforma de tramitação pelo Executivo só dá dores de cabeça aos senhores ministros. Nós, na semana passada, tivemos o terceiro crash dos sítios desde a sua feira. A primeira vez foi em 2008, quando foi do projeto piloto para a instalação de 3 comarcas experimentais. Depois foi aquele que todos nós assistimos de uma forma espantada e espantosa, que foi em 2014, com o ministro Paula Teixeira da Cruz, e agora foi este, com a migração dos dados do CITAF. Pronto, criou não só uma instabilidade, mas a instabilidade é mais ou menos compreensível, mas coisas que não se conseguem ainda compreender perfeitamente. Despachos que foram parados a outros processos que foram parar a outros tribunais e por aí fora. Portanto, o conhecimento, o controle
por parte do Judiciário de tudo aquilo o que se passa, não só as plataformas, não só as aplicações, como o conhecimento e o controle da própria infraestrutura de rede, é importantíssimo, essa é essencial para controlar os dados e os novos desenvolvimentos que a inteligência artificial nos vai trazer. Há 2 anos, um conjunto de protagonistas, que incluía o CSM, o STAF, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional não. O Tribunal Constitucional não se chegou à frente por razão simples, é porque isso pode envolver problemas de constitucionalidade e, portanto, o Tribunal prudentemente pediu para não se associar a este movimento de concordância. Elaborámos um projeto de acordo entre todos, que apresentámos ao Parlamento e ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que tinha vetado uma alteração à Lei de Tratamento de Dados um ano antes, exatamente porque dizia a Lei de Tratamento de dados que existe não contempla a perspectiva, que é a perspectiva do Estado de Direito sobre a separação de poderes. E, portanto, vamos ter que fazer outra coisa. E nós fizemos isso e previmos uma alta autoridade para o controle de todas as plataformas e dos dados. É essa alta autoridade que tem que ser criada e tem que controlar e certificar. Com representação, como diz, de todos os envolvidos. Sim, porque o regulamento da inteligência artificial, por exemplo, que já é um desenvolvimento em grande parte do Regulamento Geral de Proteção de Dados, prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Supervisão. Pronto, está indicada, ainda não está legislado, mas está indicada para isso a ANACOM. Mas não tem que haver uma, tem que haver 2. Ou seja, na área dos dados sensíveis, que são basicamente, segundo o Regulamento de Inteligência Artificial, a saúde, como bem se compreende, a segurança, também como bem se compreende, e os direitos fundamentais. Os tribunais estão na área dos direitos fundamentais. O direito de acesso equitativo a um tribunal é um direito fundamental em si mesmo e, portanto, os dados que são tratados no âmbito desse direito fundamental têm que ter um controle específico para ser um controle de qualidade e confiável. Fora do poder político, como estava Fora do poder político e a bem do poder político, devo dizer. Porque em 3 tempos não é possível o poder político controlar o que não pode ser controlado de outra maneira que não a partir dos próprios utilizadores das ferramentas e das plataformas. Perguntava-lhe, se estamos a falar do poder político, estamos também em fase de começarmos a discutir o orçamento de Estado para o próximo ano. Perguntava-lhe na área da justiça o que é que espera que este orçamento possa trazer. Ainda não são grandes as linhas específicas de política deste orçamento, mas a nível de infraestruturas, de carreiras... Este orçamento precisava de contemplar, neste momento, com alguma urgência, a questão do edificado. Pronto. No tempo da anterior ministra, a senhora ministra Catarina Sarmento e Castro, ela conseguiu aprovar um programa plurianual de investimento no edificado da Justiça, um programa de 220 milhões de euros, que nem seria assim muito. Eu acho que se tivesse ido ao PRR, teriam conseguido essas verbas com alguma facilidade e mais agilidade. Infelizmente, a dotação desse fundo de 220 milhões seria através das receitas próprias do Ministério da Justiça, que não existem. Portanto, é aquilo que podemos chamar um programa fantasia. O Orçamento do Estado tem que olhar devidamente para os equipamentos da Justiça e para os suportes todos em que a Justiça se realiza. O cidadão chega, não pode ser confrontado com condições adversas, ele já preocupado e ansioso não fica logo com uma má impressão sobre a qualidade do serviço do sistema. Depois são telhados que não têm telhas, é onde chove, o ar-condicionado que obriga ao adiamento de julgamentos no verão com temperaturas extremas e no inverno, nas zonas do país onde tem temperaturas extremas, a falta de salas de audiência, a falta de condições variedíssimas. Não é muito difícil fazer isto, e com 220 milhões, os que estavam previstos, era para tudo. Incluía, por exemplo, a aquisição de viaturas para os serviços prisionais que bem precisam e outras coisas que não tinham a ver, é puramente codificado. Essa alocução de recursos orçamentais
é muito importante. E depois temos outra coisa que está há muito tempo para resolver, que é o Estatuto dos Oficiais de Justiça. Eu estou muito preocupado com o Estatuto dos Oficiais de Justiça. Há 20 anos que andamos a prometer aos oficiais de justiça um estatuto moderno, qualificado. Nós não temos muitos problemas de recrutamento de novos oficiais de justiça por causa das condições da carreira, e o estatuto não está adaptado a uma visão moderna das secretarias. Conteúdos funcionais das funções, que são hoje com a tecnologia uma coisa diferente. Precisamos de um modelo diferente de recrutamento e um modelo diferente das funções que seriam tradicionalmente de um escrivão auxiliar, de um escrivão, de um secretário. Precisamos de outras funções na área da tecnologia, da informática, que não estão previstas, e tarda a sair o novo Estatuto dos Oficiais de Justiça. Basicamente porque o veto das finanças é muito poderoso nestas circunstâncias. A negociação do Estatuto dos Oficiais de Justiça está-se a arrastar demasiado para meu gosto, e eu estou muito desconfiado que possamos estar à beira de novas tensões que levem a novas greves. E as greves dos oficiais de justiça durante 2 anos conseguiram adiar mais diligências do que a pandemia Covid. Os números estão à vista. E, portanto, isso é muito preocupante. Quer dizer, as coisas não funcionam com a fluidez que poderiam e com a prontidão que poderiam funcionar por causa de fatores que não têm a ver com o funcionamento normal dos tribunais. Pandemia Covid e greve dos oficiais de justiça afetaram-nos muito durante os últimos anos. Sobrevivemos, mas com graves dificuldades. Tudo seria muito mais fácil se houvesse uma atenção orçamental à área da justiça, que não existe de todo em todo. Porquê é que acredita que isso acontece? Ou seja, temos tido esta mudança cíclica de governos. Porque estes altos e baixos quando é reconhecido o déficit e o problema? Por falta de atenção mediática, e a comunicação social aí tem o seu relevo. Obviamente a questão da saúde está sempre, todos os dias, em cima da mesa. Os apelos à defesa do Serviço Nacional de Saúde e às condições dos hospitais. A educação também. A educação conseguiu mobilizar muitos recursos nos últimos anos, com o programa da Parque Escolar, por exemplo, que foi muito importante, mas a Justiça não conseguiu a mesma atenção. Mas quando as coisas correm mal, quando há megas processos, quando há investigações demoradas, quando há o ativar de casos novos, de repente aparecem manifestos, 50, 100, quantos forem. E de facto, quer dizer, lembro que nos últimos anos várias lideranças de vários partidos vieram dizer de forma dramática: é preciso reformar a justiça, é preciso reformar isto não pode continuar. E depois não acontece nada. E um pacto que também tem alguns avanços e recuos, mas que nunca acontece. Mas quer dizer, às vezes os pactos é como aos inquéritos, como tudo corre mal. Quando corre mal, faz um inquérito. Quando alguma coisa corre mal, tem tendência também para distrair, a fazer um pacto. As coisas têm que ser feitas responsavelmente, no dia a dia, com os meios que existem, e ir fazendo paulatinamente as mudanças que garantam mais qualidade no sistema. Estas todos sabemos quais são. Pronto. Se quiserem fazer reformas estruturais, façam-nas com pés em cabeça. Mas enquanto não houver reformas estruturais, por favor, deem-nos os meios para conseguirmos melhorias significativas no dia-a-dia. Mais do que um conjunto de reuniões para provavelmente, quando essas melhorias forem conseguidas, chegaremos à conclusão que, afinal, não precisamos de nenhuma reforma estrutural. Outros países da Europa, a União Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Mundial, outras instituições pedem-nos ajuda. Nós estamos a fazer cooperação com o Norte da África, com os Balcãs, com os países nórdicos que nos vêm pedir, no âmbito das suas ações de cooperação, ações de formação e porque reconhecem que o nosso sistema é bom. Pronto, eu sei exatamente onde é que estão as coisas que funcionam mal, mas dentro do mal o nosso sistema é muito melhor que os outros. Nós neste momento estamos a dar formação a todos os juízes desembargadores dos tribunais da Relação de Luanda. Começámos na semana passada.
tivemos uma delegação da Arménia na semana passada, tínhamos tido do Montenegro, tivemos da Macedónia, tivemos da Croácia, tivemos da Sérvia, e estamos, neste último mês, uma ação de... Estiveram cá connosco e nós mandamos juízes nossos lá para participarem nisso. Portanto, o nosso modelo em si acaba por ser até melhor que os outros, com todas as suas deficiências. Agora, temos uma capacidade de melhorar o dia-a-dia que não nos é reconhecida. Que seria a parte mais simples, ou seja, estas tais condições físicas e de carreiras. Sim, ou seja, é ir para o terreno e fazer coisas. Pronto. Todos nós conseguimos um dia fazer um draft de como é que vamos reformar o sistema. Ok? Vamos reformar o sistema. E depois quem é que vai executar a reforma? Ninguém. Porque se ninguém é capaz de executar o que temos neste momento e fazer coisas interessantes, novas, com muita energia, como é que depois iríamos fazer o resto? Não faríamos. É melhor apostar nas pessoas que estão neste momento entusiasmadas e empenhadas nisto e dar-lhes os meios. E o orçamento é muito importante para isso. E já que me fala de meios, o quadro de juízes é também sempre uma problemática. Olhando para o quadro, o que é que nos diz nesta altura e preocupação a curto prazo? Existe? Se olhar neste momento, para ser honesto, para o quadro dos juízes nos tribunais judiciais, nós não precisamos de um maior número do contingente. Nós precisamos muito, essa é a urgência, em repor os números do contingente atual, porque o envelhecimento é de tal forma galopante que as saídas do sistema são enormes todos os anos e o SES não consegue repor o contingente. Pronto. Temos a ver com a atratividade dos centros judiciários para as novas vocações para juízes. A lei do SES foi alterada com vantagem. Este ano conseguimos mais candidatos, mas depois temos coisas que ninguém consegue explicar. Temos uma bateria de exames psicotécnicos que foi feita, julgo eu, com uma nova visão. Estamos a debruçar-nos sobre isso, que leva a um conjunto de reprovação anormalmente elevado, quer dizer, não é crível, tanto não é crível que o próprio SES oficiosamente requeriu a revisão desses exames. Eu até poderia dar de barato que isto estivesse certo para este ano, mas no futuro vamos ter dificuldades, nos próximos recrutamentos vamos ter dificuldades muito grandes, pois até agora a dificuldade era dos bons alunos quando queriam ir para o SES, era, enfim, um pouco com serem, eu não queria dizer isto, mas de alguma forma humilhados ou diminuídos com a exigência que não os conseguisse passar as provas que eles já estavam habituados nas suas faculdades. Mas agora a coisa é mais grave, pois eles podem reprovar nos exames psicotécnicos. Imagino o grau de vontade e de entusiasmo com que eles vão abraçar uma carreira que já de si é muito exigente, mas logo à partida tem estes problemas todos. Pronto. E nesses exames também houve muita exigência? Bem, eu estou a falar de um exame de 2 horas com uma bateria de 500 perguntas para depois passar a uma entrevista oral. Eu nunca vi uma coisa destas. Admito que do ponto de vista técnico, para determinado tipo de empresas em geral, este esteja certo, mas estamos a falar para a função específica de juiz. Para candidatos que já passaram vários crivos, incluindo os crivos exigentes das faculdades de Direito e depois a bateria dos exames técnicos na área do direito civil, do direito penal, processual e por aí fora. Portanto, tiveram que trabalhar e estudar muito para chegar àquilo. E depois, na fase seguinte, aparece isto. Não é normal. Nós, através da rede de conselhos da Magistratura da Justiça da Europa, já recolhemos, neste momento, há 15 dias, um mês, a bateria de testes que são utilizados noutros países nesta matéria. E são significativamente mais simples e estão adaptados à função de juiz, em concreto. Pronto. À função de juiz, porque a função de juiz depois também é diferente da função de magistrado do Ministério Público ou de outras carreiras que estão avaliadas no âmbito do mesmo curso. E, portanto, temos que olhar com alguma atenção para isso, porque assim não conseguimos aumentar o recrutamento. E se não conseguimos aumentar, temos que arranjar rapidamente outras medidas de substituição que tardam em avançar, que são uma carreira de assessores. Não há juízes, pelo menos os juízes que têm assessores
que lhes possam fazer grande parte do trabalho, sobretudo na área da tramitação complexa, dos megaprocessos penais e dos cíveis, nas várias instâncias. E é isso que temos que apostar enquanto não resolvemos o problema do recrutamento. Tem assim em mente números? Ou seja, se saíram já até agora mais este ano do que nos últimos anos ou no ano passado? E olhando até para os próximos anos, o que é que se prevê a nível de saídas? No ano passado foi um ano particularmente feliz, porque em resultado do encurtamento de cursos do SES, tivemos 2 cursos a entrar ao mesmo tempo, o que nos deu um reforço de cerca de 90 juízes. Mas saíram 100 juízes no ano passado. E este ano já saíram 70 até esta altura. E vão sair seguramente mais, não só por jubilação, mas também porque nós temos neste momento em curso uma grande graduação para o Supremo Tribunal de Justiça, onde foram chamados quase 150 desembargadores, pronto, e vão tentar ir à graduação. Os que forem para o Supremo, e serão muitos, serão seguramente mais de 50, uma vez que o Supremo, ele próprio, está muito envelhecido no seu contingente de juízes conselheiros, mas depois também aqueles que já têm idade para se jubilarem e veem que não poderão chegar ao Supremo, vão-se embora. Portanto, o próximo ano vai ser muito preocupante no número de saídas e de mobilidade nos tribunais superiores. E depois isso vai-se refletir na primeira instância. Pronto. E ele perguntar se teme ver secções e juízes com falta de juízes. Sim, isso vai acontecer, já está a acontecer. Nós, neste momento, por opção de gestionária no movimento, não preenchemos cerca de 70 lugares. Num ano bom, como volto a dizer, 70 lugares não estão preenchidos. Esses lugares são socorridos por outros juízes de outros tribunais em acumulação de serviço. Pronto. Mas, como eu tenho dito, é possível socorrermos dos instrumentos de gestão de acumulação de funções. Portanto, estamos a falar de trabalho suplementar, mas até um certo limite, como qualquer trabalho suplementar. A partir de... As pessoas têm uma capacidade de trabalhar muito durante algum tempo, mas não para toda a vida. Depois temos os problemas de burnout, de esgotamento e outras situações complexas que depois vão afetar tudo. Portanto, temos que arranjar outros instrumentos para conseguir compensar estes problemas no recrutamento. Perguntava-lhe, isto poderá ser também um problema. Dentro dos processos, dos grandes processos, também falámos há pouco, há coletivos cada vez mais em exclusividade. Isto é também, perguntava-lhe, um problema, se isto é comportável, e são cada vez mais, às vezes, estes processos mediáticos a surgir, nesta altura temos alguns, e perguntava-lhe também se isto mereceria um incentivo às equipas, incentivo financeiro até, às equipas de juízes, tendo em conta que muitos acabam por pedir escusa e não veem com muito bons olhos ficarem vários anos com um processo em mãos. Não, isso não há razão para haver esse incentivo financeiro. Na prática, um juiz que fica com processo desses fica em exclusividade, portanto não tem mais processos. É um processo muito difícil e quando um juiz fica ligado a um processo 2, 3 anos, é muito complicado. Porque imagino que é quase um ambiente de Big Brother. Se ver as mesmas pessoas, sempre os mesmos factos, sempre as mesmas rotinas, é muito complicado e afeta as vidas. Mas isso é a vida de um juiz. De vez em quando aparece-nos um processo muito complexo, mas estamos preparados para isso. Não é por aí. Agora, de facto, a exclusividade dos juízes a determinados processos longos retira esses juízes da distribuição e, portanto, os outros ficam com mais carga. Pronto. E aí temos um problema e provavelmente temos que recorrer a instrumentos de acumulação para compensar isso. E, portanto, são os outros juízes que acabam por ser beneficiados do ponto de vista pecuniário em lugar desse. Agora, o que nós temos que fazer é arranjar toda uma estrutura de assessoria tecnológica para ajudar ao máximo os juízes que ficam em exclusividade, no sentido de reduzirem o tempo de duração do julgamento ou de tratamento de um processo. É aí que estamos a apostar. Porque não são só essas exclusividades, é como a carreira está muito envelhecida
a quantidade de juízes nas relações e até no Supremo Tribunal de Justiça, mas também na primeira instância, porque também está a ficar envelhecida, tem reduções de serviço por razões de saúde, é enorme, é muito grande. Ou seja, no outro dia tivemos a fazer uma avaliação e para substituir todas as reduções de serviço já na primeira instância, ainda não temos isto, mas seriam precisos mais 40 juízes, só reduções de serviço. Pronto. Temos juízes já nessa altura com incapacidades preocupantes e estamos a estudar com a Caixa Geral de Aposentações a maneira de agilizar a aposentação por incapacidade, que é uma realidade que o nosso Estatuto prevê, desde que a incapacidade cause grave transtorno para o serviço. Reconhecida essa grave incapacidade, temos que, obviamente, em lugar de concedermos reduções de serviço a um conjunto grande de juízes, de que os orientar para a aposentação por incapacidade, que é um regime até privilegiado no âmbito do serviço público. E já estamos a falar de média de idades na primeira instância? Na primeira instância estamos a chegar a um ponto em que a permanência na primeira instância é cerca de 25, 26 anos. No meu tempo isso não acontecia e já era grande. Mas já temos juízes na primeira instância a passar aos 50 anos, com tranquilidade. A média nos tribunais superiores que estamos a falar, mesmo com estas grandes graduações para os tribunais da relação, a média de idade já ultrapassa os 61, 62 anos no conjunto das relações e do Supremo Tribunal de Justiça. Considerando nós como bom o dado que a partir dos 50 anos a curva de produtividade começa a decrescer, está a ver como é que nós, numa organização complexa como esta, estamos com dificuldades. Há pouco já aflorámos esta questão. Os tribunais administrativos, que resposta é que o Conselho tem do ICFES e do Ministério da Justiça relativamente à normalização ou não do trabalho, do regresso do trabalho normal? Isto é uma coisa muito recente, não tenho dados ainda em concreto. A senhora Secretária de Estado da Justiça telefonou-me na sexta-feira e na sexta-feira terminei uma avaliação junto dos presidentes dos tribunais. Hoje, dia 2, provavelmente teremos o dado completo, não só das anomalias verificadas, e houve algumas até em áreas complexas, por exemplo, Tribunal de Execução de Penas, quando era necessário assinar ordens de libertação, mandados de libertação, o juiz assinava, mas o sistema não reconhecia as assinaturas. Tiveram que se arranjar outros sistemas, quer dizer, estava toda a gente tranquila, a decisão já tinha sido assinada, mas depois, quando era examinada de novo, as assinaturas não eram reconhecidas. Coisas deste tipo. Estamos a falar nos tribunais judiciais. Não estamos a falar nos tribunais administrativos, que isso foi mais complexo. Mas o que houve, e seguramente foi um problema durante uma semana, dizem que provavelmente mais 2 semanas vai continuar, é a grande instabilidade do sistema. Ou seja, demora muito tempo para entrar no sistema. Quando se entra, fica a bolinha a rodar, a máquina a pensar, e acaba por ser insuportável. Quer dizer que os juízes deixam de trabalhar no sistema e passam a trabalhar em documentos à parte, sobretudo nas sentenças. Mas é um outro tipo de trabalho que é canalizado para as sentenças e para o trabalho mais complexo, mas o despacho do dia-a-dia é aquele despacho que só pode ser feito ali. Pronto, estamos a falar de requerimentos, deferir, não interferir, avaliar, coisas mais simples, estes por isso simplesmente não são feitos, pronto, por causa da instabilidade do sistema. Perguntava-lhe ainda sobre estes tribunais. Têm sido muitos os processos relativamente à AIMA que têm dado entrada e houve, pelo menos foi essa a informação, houve muitos a entrar aqui. Faz sentido, e tendo em conta numa altura em que há uma grande preocupação também com a imigração e com o processo e a duração de todos os processos, faz sentido aqui a criação de alguma equipa também que possa despachar de forma mais rápida estas reclamações? Eu, há 2 anos, há uma realidade. É os tribunais administrativos e os tribunais judiciários. No aeroporto, o requerente de proteção internacional e a realidade da imigração irregular ou da regularização dos imigrantes que cá estão, é uma área que massivamente é dos tribunais administrativos. Mas temos áreas nos tribunais judiciais, a área do Conselho Superior da Magistratura, que é uma área mais pertinente aos direitos fundamentais.
Por exemplo, privação de liberdade dos requerentes da proteção internacional. Aqui há uns anos, quando foi da crise dos 22 dias, lembra-se que eu chamei-lhe a crise dos 22 dias, uma detenção para interrogatório durante 22 dias, eu disse, quer dizer, o sistema funciona com alguma hipocrisia. Estamos a falar de 22 dias para o juiz refletir numa matéria altamente complexa. Mas os requerentes de proteção internacional podem estar detidos 60 e 90 dias, a lei permite-o. E, portanto, nós temos que dar atenção a esses cidadãos, sendo estrangeiros, merecem a nossa atenção no quadro da nossa Constituição. Com vantagem também para a fluidez da resposta dos nossos serviços. Aqueles que não interessam ao país e que estão cá, que não são genuínos requerentes de asilo, ou podem ser afastados rapidamente. E, portanto, a audição, o interrogatório e a avaliação dessas situações, que é feita aqui em Lisboa pela pequena instância criminal, essa tem que ser feita rapidamente. E nós no Conselho afetamos um juiz só para esses casos. Pronto. Preferencialmente, esse juiz deveria funcionar numa estrutura no próprio aeroporto, na zona internacional. Até porque existem interpretações, porque a partir do momento em que saem para serem interrogados fora do aeroporto, saem da zona internacional, entram em território nacional e já não têm a tutela específica para passam a ser imigrantes regulares, para dizer. E, portanto, já não podem ser sujeitos a medidas detentivas. E isso deverá acontecer no final do ano, portanto? Já devia ter acontecido, ou seja, tínhamos garantidas por parte da PSP e da ANA que isso teria pronto no final do ano passado. A surpresa das surpresas, verificámos que não. Eu estive há um mês no aeroporto a ver novamente aquilo que já tinha visto há... Pronto, e o que é que aconteceu durante este ano? Problemas que eu não consegui de todo em todo apurar, mas tinham a ver quem é que pagava as obras. Pronto. Se era a ANA, se era a PSP, se era a AIMA, se era quem quer que seja. E, quer dizer, é daquelas coisas que ainda por cima não é uma obra muito cara, é absolutamente incompreensível. Em última circunstância, eu disse, o Conselho paga a obra. Pronto. Quer dizer, isto não pode continuar e já com esta ficou conversa. Decidido? Não, neste momento, segundo eu percebi da visita, a ANA suportará estas obras. Ainda bem, depois o equipamento será feito pela Degás ou pelo IGFES, também compareceram nessa visita, e, portanto, esse compromisso também existe. E já há compromisso de data? Eu espero que dentro de 3 meses esteja pronto. Agora são 3 meses, pronto. Mas eu já disse que no deserto de campo o Conselho ocupa e paga, pronto. Depois com o Tribunal de Contas cá me arranjarei quanto a essa situação. Agora estamos a falar na estrutura de apoio aos juízes que não pode ficar de todo em todo por operacionalizar, porque os juízes estão lá para responder aos problemas dos cidadãos e nós estamos a falar de gente muito, muito vulnerável, particularmente vulnerável. Ponha-se na pele daquelas pessoas. E depois não é só isso. E depois há a questão das crianças que também chegam e do reagrupamento familiar. Isso leva à ligação que nós estamos a articular entre a pequena instância criminal e os tribunais de família. Depois há coisas muito complexas. É preciso identificar se aquela criança é mesmo filha de quem diz ser pai ou se aquela criança é mesmo criança. Se é que me está a fazer compreender. Às vezes, alguns que dizem ter outra idade, depois vai-se a verificar que tem 30 anos. Pronto. Estamos a falar de pessoas que vêm de origens geográficas muito complicadas e às vezes em situações de subnutrição e parecem mais novas ou até parecem mais velhas do que aquilo que são. E aí a solução será o quê? Estamos a articular... Nós temos um grupo informal que reúne um conjunto de entidades no Conselho que se reúne regularmente e estamos a identificar, por exemplo, esta questão da identificação da idade, parece que é uma questão que não é assim tão importante. Mas o Instituto de Medicina Legal não estava a dar resposta aos testes da ADN de forma rápida. Pronto, agora há o compromisso de que o farão de forma rápida, mas nós queremos ainda mais rápida. Nós estamos em 2 projetos distintos e financiados pela União Europeia para conseguirmos kits rápidos para a identificação disto. Ou seja, é em todas estas áreas onde nós podemos melhorar e trabalhar que nós estamos a fazer. Não estamos à espera que nos digam qual é a reforma estrutural que vai resolver isto tudo. Nós temos todos os dias que resolver estes problemas e criar estruturas dedicadas, muito flexíveis, para responder a estes problemas na área da imigração, na área
da proteção internacional. São áreas sensíveis de direitos fundamentais. Nós estamos a trabalhar, mas precisamos de respostas. E na área destas reclamações ou destes processos intentados também contra a AIMA, que dizem são bastantes, foi reconhecido que são bastantes já. Isso é da competência dos tribunais administrativos. Tanto quanto sei, os tribunais administrativos estão a dar uma resposta capaz a essa situação. Pronto. Não faz sentido avançar para as tais equipas especiais ou alguém em... Não, quer dizer, o que eu disse é porque isto envolve em determinadas áreas uma interligação, interdependência da análise sobre as situações. Pronto, imagina agora nas questões da migração. Pronto. É identificado um imigrante irregular e sem apelo nem agravo. Tem que sair do país. Ou sai voluntariamente e acata uma decisão administrativa, ou tem que haver uma expulsão judicial. Pronto. E que obriga, num processo que é semelhante quase a um processo sumário, obriga a contraditória, a constituição de advogado, a apresentação da defesa e a competência dos tribunais judiciais. Não acontecem muitos, mas se de repente nós identificamos aqui 400.000 pessoas que estão à espera de regularização da sua situação e 50.000 forem consideradas imigrantes irregulares e se recusem pura e simplesmente a sair, há muita gente que tem a sua vida regularizada e, portanto, vai criar resistências a sair. Vai ter que haver uma ordem de expulsão judicial. Portanto, os tribunais judiciais vão ser ativados para julgamentos desse tipo. E é toda esta articulação que não existe que tem que ser criada e, por isso, temos espaços de conversas e de reflexão nesta área que desenvolvem muita atenção, não só institucionais como com as ONGs. Em concreto, este grupo foi criado porque a Acnur solicitou ao Conselho que o fizesse e que desse a melhor atenção. Sim, nós achamos que era uma agenda que socialmente muito urgente, a que nós tínhamos que dar resposta, e se não o faríamos numa organização judiciária normal, uma revisão do mapa judiciário, podíamos fazê-lo articulando procedimentos e melhorando os procedimentos judiciais. Doutor, uma questão de hoje são as duas últimas questões. Uma questão que surgiu já esta manhã, o Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, defendeu esta manhã uma alteração da lei que regula o Tribunal de Contas. Diz que é uma lei que não tem paralelo no resto da Europa, que é um modelo que desconfia por natureza e que caberá, neste caso, a quem tem de tomar as decisões políticas tomar e o Tribunal deve apenas fiscalizar a legalidade e que não é isso que tem feito. Que comentário é que isto lhe merece? Não conheço todas essas declarações, mas fico surpreendido com essas declarações. Nunca vi que houvesse uma questão com o Tribunal de Contas e com a sua orgânica. O Tribunal de Contas, sem me querer meter, foi essenciar a lei. O Tribunal de Contas não é Tribunal Judicial. Mas se há coisa que o Tribunal de Contas tem feito nos últimos anos é progredir muito para ser um verdadeiro tribunal, com garantias de recurso, com a garantia de efetivação jurisdicional contraditório em condições. Bom, quer dizer, não é possível voltar atrás e transformar o Tribunal de Contas numa repartição administrativa, se é esse o sentido do desconforto que me enunciou. Isso não é possível. Ou um tribunal é uma repartição administrativa. O Tribunal de Contas tem uma parte administrativa que corresponde às auditorias, que é muito exigente, a apreciação prévia dos vistos, que depois tem decisão do juiz, mas a outra parte já é tribunal. Já são juízes a decidir no âmbito de um poder jurisdicional independente, com todas as regras do procedimento, que inclui o contraditório e outras.